Eu sou o delegado Danilo Fabiano, eu estou na Polícia Civil há 15 anos aqui no estado de Goiás e atualmente respondo pela delegacia que combate os atos infracionais praticados por adolescentes e também pela delegacia que investiga homicídios na cidade de Rio Verde. O Brasil faz fronteira com os 3 maiores produtores de cocaína do mundo e o 2º maior produtor de maconha, uma fronteira seca de quase 20 mil quilômetros que não há fiscalização. Isso significa que a droga entrará muito fácil no nosso território, ela será oferecida e por mais que haja repressão, prisão de traficante, essa droga continua sendo disseminada no nosso meio e a maneira também de combater isso é o esclarecimento aos adolescentes, à família, aos adultos, às pessoas em geral, do mal que causa a dependência química. Hoje, um dos maiores problemas que nós temos na nossa sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma, que é a dependência química, que é a possibilidade muito fácil de acesso às drogas, seja a droga lícita, seja a droga ilícita. E a consequência é cada vez mais os nossos adolescentes que são dependentes químicos se envolverem com a dependência e consequentemente com a criminalidade. Então, portanto, é uma grande preocupação e deve ser encarado isso não apenas a curto prazo, mas a médio e longo prazo, através de políticas públicas efetivas, principalmente que façam com que o adolescente tenha implementado os seus direitos humanos que são assegurados a ele, atividade esportiva, educação, lazer, que a família seja acolhida e esclarecida antes que ele se torne um dependente. As drogas cada vez mais lesivas, cada vez mais potencialmente danosas à saúde e uma dependência que gera uma consequência de uma intoxicação aguda e faz com que essa pessoa tenha muitas dificuldades de desintoxicar. Então, portanto, nós temos que trabalhar efetivamente na parte preventiva. Nós temos que alcançar o adolescente antes que ele se envolva com as drogas. Com as mudanças atuais da nossa legislação, é possível a internação compulsória, ou seja, a família, a pessoa que é dependente química, ele pode ser levado a um local de internação compulsória sem a sua vontade. Mas o que nós observamos na prática é que mesmo que isso se efetive, não há locais específicos para o acolhimento. Hoje, em nossa cidade, aqui na nossa região, nós temos vários centros de internação, muitos deles mantidos pelas entidades religiosas, mas não são de internação compulsória. Isso significa que o dependente ali fica de maneira voluntária. Então é necessário, é imprescindível, investir na segurança pública, no sentido de que nós possamos ter locais em que esses adolescentes, os adultos, também as mulheres, a gente observa claramente o envolvimento da mulher na dependência química, nós possamos ter locais de internação compulsória com todas as condições necessárias. E sabemos nós, e aqui como profissional da segurança pública, que lidamos diariamente com isso. Essa pessoa que se tornou dependente químico, que não passa por um processo de desintoxicação, que ele não tem um acolhimento e o tratamento, ele volta a praticar atos criminosos cada vez mais graves. Então, portanto, investir na internação compulsória, ter locais específicos em nossa cidade para que essas pessoas sejam levadas, consequentemente investir em segurança pública. Sabemos e podemos diagnosticar as futuras pessoas que podem ser assassinadas, principalmente aquelas que estão em ambiente de rua, morando nas ruas, uma vez que elas se envolvem com a criminalidade. E aqui na nossa cidade de Rio Verde, nós observamos pelos homicídios praticados neste ano, no ano passado, um crescente aumento de homicídios dessas pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, ou seja, são dependentes, moram nas ruas e são naturalmente alvos em potenciais de serem vítimas de homicídio e também de praticarem efetivamente crimes, principalmente crimes patrimoniais. Então, portanto, uma maneira de encarar esse problema, sem dúvida nenhuma, é a internação compulsória com qualidade, naturalmente observado todos os critérios necessários, um acompanhamento, mas para que ele possa, curado, voltar à sociedade. Quando o Caio me fez o convite para estar falando aqui com as pessoas que vão ouvir esses documentários das pessoas que estão dando seu testemunho, a sua fala a respeito do problema que se envolveu, eu fiquei muito feliz, porque não vejo outra alternativa senão nós levarmos principalmente aos adolescentes, levarmos a família, levarmos a sociedade como um todo o mal que causa as drogas. E isso tem que ser mostrado de maneira muito clara, como eu tenho observado que esse documentário tem propiciado. Então,
Portanto, o que hoje está sendo feito através desses testemunhos de pessoas que se envolveram com as drogas, de profissionais, seja da segurança pública, seja da área da saúde, é de extrema importância para que nós possamos alertar a nossa comunidade para o mal que é o que causa as drogas, não só na nossa cidade, no nosso estado, mas no nosso país. O que nós observamos, seja como delegado responsável pelos atos infracionais praticados por adolescentes, seja atualmente respondendo pelo grupo de investigação de homicídio, é que o fator droga ele tem uma dimensão extremamente importante no contexto da prática do crime. Nós observamos que pelo menos 80% dos crimes patrimoniais praticados por adolescentes, eles são dependentes químicos. Nós observamos que mais de 60% dos homicídios praticados têm o envolvimento direto e indireto com o tráfico de drogas. Então, portanto, o investimento na prevenção, o investimento no trabalho de recuperação desses dependentes químicos, ele é de suma importância. Se hoje o nosso comerciante é vítima de roubos, de furto, o cidadão que está transitando com a sua família, enfim, está ali na praça, em convívio com seus amigos, é vítima de um crime patrimonial, é em razão de que ali tem um dependente químico que vai ter que subtrair para a manutenção do seu vício e, consequentemente, alimentar o tráfico, que hoje é o grande mal da nossa nação, é o grande mal do mundo. Então, portanto, nós temos que enfrentar de várias frentes. A primeira delas, claro, a repressão, a prisão do traficante, o trabalho investigativo, mas nós não podemos esquecer que é também de fundamental importância o trabalho de prevenção, o trabalho de esclarecimento, porque assim nós vamos tirar o cliente do traficante. Então nós temos que trabalhar em duas frentes, uma frente repressiva, dura, firme, com penas altas, com o sequestro de bens desses traficantes, mas por outro lado uma mão pesada também na parte preventiva. E ficaria muito feliz se nós tivéssemos a nível de município, de estado e de nação, um trabalho de prevenção articulado, que possa de fato envolver a família, que possa de fato alcançar esse adolescente, levar esclarecimento para que ele, mesmo que a droga seja oferecida, ele possa dizer não em razão de que agora ele tem conhecimento e, consequentemente, ele não vai se envolver na dependência química. Penso que isso é o caminho para que nós possamos efetivamente erradicar o problema das drogas no nosso país. É esclarecimento, são informações. E se nós observarmos países que conseguiram ter êxito no trabalho de erradicação do problema das drogas, esses países investiram em duas frentes, e não somente em uma. Eles investiram na parte repressiva, ou seja, prisão do traficante, mas eles investiram pesadamente na parte da educação, do esclarecimento, da informação, da família e nos valores pessoais e também nas políticas públicas sociais. A gente observa claramente que a parte repressiva por si só não tem surtido o resultado necessário. Por isso que trabalhos de prevenção são necessários e aqui em Rio Verde são desenvolvidos. Ou seja, alcançar o adolescente, alcançar a família, levar a eles esclarecimentos para que eles não tornem dependentes químicos. Sabemos nós, e aqui há um retrato muito fidedigno, principalmente pela Delegacia da Infância, que a dependência química é uma porta de entrada para a criminalidade. Então, portanto, quando as instituições de segurança, quando os órgãos públicos, quando há uma união de forças a nível municipal, estadual e federal, também na parte de prevenção, também na parte de informação, para que a família e, consequentemente, esse adolescente que faz parte da família, ele possa receber as orientações necessárias, aí sim, acredito eu, que é uma maneira para que nós possamos, de fato, erradicar o problema das drogas aqui no nosso país.